Olá a todos. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma vez aqui a nossa conversa, o nosso podcast do New Wave Catholic. E é com muita alegria que hoje eu recebo as irmãs do Instituto Resed de Portugal. Elas já tiveram aqui, as senhoras já tiveram aqui há 8 meses atrás e foi uma grande alegria também falar sobre o carisma Resed. E hoje elas voltam para falar sobre um tema muito importante, que é agora o momento que nós estamos passando na nossa Igreja Católica, que é a Quaresma. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema e também falar um pouquinho do carisma do Resed com esse tema do momento em que a gente está passando agora da Quaresma. Só A, para a irmã Ruth não teve aqui ainda, só a irmã Teresa Micaela, e né? a irmã Maria Guadalupe, foi na primeira vez que elas vieram. Uma coisa muito importante para falar, há 8 meses atrás, quando eu conheci as irmãs do Instituto Resed, desde lá até agora, eu acho que eu mergulhei um pouquinho nesse carisma e tentar conhecê-las um pouco mais, né? Assim, e foi uma alegria muito grande para mim, uma surpresa muito grande. Mudou muito o meu estilo de ser, a minha vida. E eu agradeço muito às irmãs por isso, agradeço primeiro a Deus, né, por ter me feito encontrá-las, né, por ter feito esse encontro. E também queria agradecer à Madre Teresa Margarida por ter liberado as irmãs hoje para estar aqui hoje conosco. Agradecer às irmãs pela disponibilidade, porque nesse mergulho que eu dei, eu pude perceber também como é uma vida corrida, Sim. né? Com muita coisa para fazer, ou seja, é Muito muito sacrifício, muita luta, né? e é uma alegria muito grande saber que as senhoras conseguiram esse tempinho um pouquinho aqui para falar, para fazer essa missão, que é falar do amor de Deus, a falar um pouquinho da Quaresma, que é esse momento muito especial que a igreja vai passar agora. Então, passo a palavra para as irmãs falarem um pouquinho sobre as senhoras e sobre a Quaresma, um pouquinho sobre que a gente ainda vai ter aí alguns convites para fazer, né? Posso perguntar primeiro quem é a irmã Maria Ruth? Já Quem começou é? com uma pergunta difícil. Bem, eu sou a irmã Maria Ruth, sou religiosa do Instituto Resed há 15 anos. É uma alegria para mim também poder estar aqui no New Wave Católico. Sempre é bom a gente partilhar as nossas experiências, né? Falar sobre o nosso carisma, sobre a nossa espiritualidade, espalhar a misericórdia de Deus, falar de Deus, né? Falar do que o nosso coração está cheio. Então é uma alegria estar com vocês. Irmã Teresa. Irmã Teresa Micaela é a segunda vez que já está aqui. Sim, já é a segunda vez. É uma grande graça também poder estar aqui com vocês, que já são nossas amigas também, né? Bendito seja Deus por isso, por nos ter colocado umas nos caminhos das outras, né? Tudo é obra de Deus. E eu sou a irmã Teresa Micaela, né? Estou aqui em Portugal já vai fazer 9 anos esse ano, com a graça de Deus. Já estou no Instituto Resed há alguns aninhos, desde 2006, né? Que E alegria. é uma grande graça. Sou muito feliz por fazer parte dessa família religiosa, Instituto Resed, e de ver assim toda a obra que Deus tem realizado também através do nosso instituto na vida de tantas pessoas. Esse eu acho que é o maior presente que uma pessoa que se entrega a Deus pode receber, assim, de contemplar as maravilhas de Deus no seu dia a dia, sobretudo na vida das pessoas que vão se encontrando com Ele, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né, irmã? Quanto testemunho que se tem, né, assim, que a gente vai se deparando, né? Como, Sim. que com a graça de Deus, né, a gente vai vendo, né? E, assim, para começar um pouquinho, como que foi a história do Instituto Resed em Portugal? Porque o Instituto Resed já existe há muito tempo, né? Assim, e com a fundação, com as fundadoras Madre Jane e Madre Kelly Patrícia, né? Sim. E só que como é que foi esse chamado para Portugal, assim? Porque a gente estava falando aqui antes que a irmã Teresa Micaela é da música, né? Sim. E a irmã Maria Ruth é da palavra. A gente tava brincando. Então, assim, mas conta pra gente só um pouquinho, assim, porque a senhora que foi uma das primeiras que vieram também, né? Sim. Pois é, nós fomos convidadas para vir para Portugal através de uma amizade com um sacerdote. E nós viemos em 2016, né? Depois de várias manifestações também da vontade de Deus, que de fato aconteceu de muitas coisas assim extraordinárias para que nós pudéssemos estar aqui. Nós passamos alguns anos em Almada, inicialmente. Tínhamos uma missão lá na Igreja Santiago, que é uma igreja bem antiga, ali em Almada. Então,
fizemos amizade com muitas pessoas que até hoje permanecem O grupo também. de oração continua lá, Isso. né? Em Almada. Pessoas que às vezes vêm no Seixal, no grupo que nós continuamos a realizar ali na Amora e tudo mais. Depois tivemos necessidade de nos mudar. Estamos ali no Alentejo agora, no Torrão, uma vila bem antiga ali. Uma delícia. Bem pequenina, simples, com pessoas muito queridas, muito simples, muito amadas por nosso Senhor, com certeza. Um mosteiro belíssimo, né? Isso, estamos muito felizes com a nossa missão cá em Portugal, principalmente depois do que começou o Exército de São Miguel, muitas outras pessoas começaram a nos conhecer. Às vezes nós faremos em breve o retiro em Fátima, mantemos contatos com várias pessoas, então tem sido uma bênção de Deus todos esses anos. Puxando esse gancho que a irmã Teresa Micaela falou, irmã Maria Ruth, o que é o Exército São Miguel, para quem está assistindo? Então, o Exército de São Miguel é um movimento de oração, né, que tem São Miguel como padroeiro e que começou mesmo ali na altura da pandemia, porque as pessoas sentiam essa necessidade, né, de rezar junto conosco, de adorarem Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu lembro que na altura as irmãs criaram até um tema, né, nem um dia sem Jesus, para que as pessoas pudessem, né, apesar daquele contexto da pandemia, continuassem a adorar Jesus na Eucaristia, participarem da Santa Missa e a beber do nosso carisma. E acredito que nós, né, nenhum de nós, naquela altura, tínhamos a consciência do que iria posteriormente ser o Exército de São Miguel, né? Que tem sido mesmo uma família de oração. A gente reza juntos desde a madrugada até a noite. E é incrível os testemunhos que as pessoas contam, não somente testemunhos de cura física, mas conversão, famílias que são restauradas e as pessoas que passam a ter uma intimidade com Deus que antes não tinham. Então, eu vejo como uma grande obra de Deus que une as pessoas em todo o mundo, né? É impressionante como tem o Exército São Miguel por todo o mundo mesmo, né? A gente vê assim, quando vai conhecendo as irmãs, sempre tem um pouquinho um Exército São Miguel ali, aqui, Itália, França, Espanha, né? Assim como Angola, né? Muita gente da África, né? Isso, tem uma senhora que comunicou comigo que ela vive nos Emirados Árabes. Olha. E eu fiquei assim impressionada. Nossa, aonde o Exército de São Miguel chegou? Que bom, graças a Deus, né? E assim, é isso que a irmã estava falando, são testemunhos muito bonitos que a gente vai vendo, né? De conversão, de fé, de experiência com Deus, né? E o Rosário da Madrugada é muito interessante, porque a última vez que as irmãs estiveram aqui não tinha em Portugal, né? E aí é um sacrifício, mas é uma grande graça, né? A gente poder, às 4h45, não é? Isso. Que começa, a gente estar ligado, ouvindo. São as duas que fazem normalmente, né? Só quando alguém não pode, ou está viajando, alguma missão, né? E aí entra a irmã eu queria Maria falar Helena. isso que a minha mãe está falando, é verdade. Assim, é uma coisa que a primeira vez que as senhoras vieram não tinha live nenhuma, né? Agora, fala pra gente aí a novidade, né? Assim, já que tem novidade já há um tempinho. Temos aí 2 lives, né? Sim. Fala, irmã Maria Ruth, as lives. É um desafio, foi um desafio para nós. É incrível assim como que Deus vai nos conduzindo, né? Porque nós nunca imaginávamos que nós iríamos começar a fazer as lives, mas as próprias pessoas, os próprios guerreiros do Exército de São Miguel que foram pedindo, né? E eu lembro que na altura ali da Quaresma de São Miguel do ano passado, as pessoas diziam: irmãs, seria tão bom se a gente pudesse rezar o rosário no fuso horário daqui de Portugal. E nós fomos rezando, né? E começamos a perceber que era a vontade de Deus. E nós nos lançamos mesmo assim nessa vontade de Deus, porque não tínhamos nem os equipamentos, né? Naquela altura, a Mariana participou do primeiro rosário. Que a gente dá um jeitinho de levar alguma coisa. Pois é. E graças a Deus, né? As pessoas foram ajudando. Hoje nós temos um material muito melhor, né?
Vai ser inaugurado o estúdio. Vai ser inaugurado o estúdio. Que tá foi aos pouquinhos crescendo, né? Começou bem simplesinho, com uma luzinha, o máximo que dava, Isso né? mesmo. E hoje é muito bonito de ver como Deus vai, né, assim, sendo misericordioso e providenciando, né? Isso. Eu vi a irmã Tereza Micaela lá fazendo propaganda do estúdio, passando papel parede, trabalhando, botando a mão na massa. Isso mesmo, tem que ser, né? Pois é, trabalhar, né? Isso. Eu aproveito sempre um pouquinho do tempo que eu tenho para visitar as irmãs em Torrão. E as irmãs fazem um convite a todos, né? São todos bem-vindos a essa visita, né? Sim. E eu, quando eu estou lá, eu vejo, assim, como as irmãs trabalham, né? E eu tento ajudar um pouquinho também. E, assim, acho que isso faz parte do carisma, né? Hesed também, né? Porque eu ia entrar um pouquinho por aí, para as pessoas que estão assistindo. Eu fui agora no retiro vocacional, que foi maravilhoso, né? E, assim, que as pessoas que não foram perderam. Se preparem para o próximo. Né? Vai ter outros. E, assim, fala um pouquinho... divide entre as duas, assim, um pouquinho assim, do que é o carisma Hesed, porque a gente estava falando aqui, né, assim, é o carisma Hesed. Para quem está ouvindo, um resumo, assim, do que é o carisma Hesed. São 3 palavrinhas especiais aí, né? Sim. Então, fala, irmã. E, bem, o nosso carisma, né, é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Eu vou tentar falar um pouco como eu falei no retiro, né? Uhum. Então, nós temos aí experimentar, viver e cantar, né? Primeiro, nós temos que fazer a experiência com o amor misericordioso de Deus. E essa experiência, né, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, todos os dias nós caímos, né, e experimentamos desse amor misericordioso de Deus. Deus só faz misericórdia porque nós somos miseráveis. E a partir da nossa experiência, né, com o amor misericordioso de Deus, nós vamos vivendo e transbordando, né, essa misericórdia para o mundo, através do canto, sim, mas também através da nossa própria vida, né? Uhum. Por isso que Santa Faustina é muito importante para as senhoras também, né? Porque ela que veio com a festa da misericórdia, né? Com Jesus misericordioso também, né? Sim. Fala. Inclusive, uma das passagens que confirmou mesmo a nossa vocação, né, as nossas madres fundadoras, foi realmente também uma passagem do diário, onde dizia que algo novo devia surgir, que clamasse a misericórdia de Deus, que preparasse o mundo para a segunda vinda de Jesus. E foi também através do diário de Santa Faustina. E também tem muito, assim, nós temos espiritualidade carmelitana. Sim. Então, assim, também aos moldes dos santos carmelitas, né? Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha que é doutora do amor misericordioso. Então, na História de uma Alma, que é o livro, a sua autobiografia, nós vemos bem assim traçado essa parte da misericórdia divina. E é isso que também me chama muito a atenção com relação às nossas madres fundadoras, né? Porque é aquela coisa, a misericórdia que preserva e a misericórdia que perdoa e restaura. Aí eu vejo muito isso assim relacionado às nossas madres, né? Que a Madre Kelly sempre foi de Deus, assim, da caminhada, desde pequena, né? Sempre buscou o caminho de Deus e tudo mais. Então, essa parte, assim, que de preserva, né? Que Deus preserva. E a Madre Jane, não, já teve uma vida totalmente, assim, viveu muito a vida no mundo, né? No pecado, nas diversões e tudo mais. No entanto, Deus fez uma grande obra na vida dela e restaurou, né? Como fez em vários santos, né? Como Santa Maria Madalena e tudo mais. São Paulo, né? E Santa Teresinha fala um pouco disso, né? No livro dela, assim, a misericórdia de Deus. Sabe que a pessoa vai cair ali, então vai lá e tira aquela pedra antes que a pessoa passe por lá. Então, é essa misericórdia, mas também a mesma que perdoou, por exemplo, como eu disse, a Santa Maria Madalena, tantos outros santos, Santo Agostinho, santos que tiveram mesmo uma vida longe de Deus. A senhora está falando isso? Fala, mãe. Não, eu acho que assim o Instituto é tão abençoado que a gente tem assim esses 2, né, pilares, né? A Madre Jane e a Madre Kelly, porque assim é tipo assim convidando, né? Todos os jovens, todos, né? Aqueles que falam assim, mas eu não tenho a pureza, eu não tenho, sabe? Eu vivo no mundo.
Não, sabe, o Instituto é para todos, né? Para conhecerem, para verem e viverem. Né? A misericórdia é para todos. Não, e é o que a senhora está falando, até faço um convite para quem assiste, né? Assim, porque a irmã Tereza Micaela, ela veio e falou assim para mim, se a senhora não assistir, vai ter castigo. Porque falou assim, assistam... Penitência, não é castigo, penitência. Assistam o testemunho da Madre Jane no YouTube, são 2 partes. Eu assisti. É maravilhoso, é lindíssimo e realmente me tocou muito, assim, porque foi no sentido, assim, Deus é muito misericordioso mesmo. A palavra é mesmo misericórdia e não tem como fugir dessa palavra, né? Ele tá para todos mesmo, né? Assim, como a Madre Jane foi uma pessoa que pecou muito, né? E é hoje uma grande pessoa, uma bênção, né? Para muitos ainda. Claro, tem essa conversão todo dia, como todos nós, né? Mas, assim, como faz diferença na vida de muita gente, né? Com a obra que ela e a Madre Kelly têm feito. E o testemunho dela, assim, é uma verdadeira catequese mesmo, porque ela vai falar de várias realidades que muitas pessoas estão, assim, adormecidas, né, com relação a, por exemplo, a educação dos filhos. Sim. Quando ela dizia, quando era criança, que tinha à disposição dela toda a biblioteca que tinha na casa dela, enciclopédias, que às vezes falavam coisas que não era tão... Sim. Assim, para a criança não era o ideal, Sim. né? Que se pudesse ter acesso a tudo isso. E hoje em dia nós vemos tudo tão liberado, se coloca um telemóvel na mão de uma criança e não se sabe o que está a passar ali, Verdade. com quem ela está a ter contatos e tudo mais. Então, isso vai abrindo muito, assim, um leque para poder observar, por exemplo, com relação a falsas doutrinas, coisas que não são da Igreja Católica, no caso dos pais que são católicos, que querem que as suas crianças tenham um princípio moral, né, um princípio religioso, ter atenção com o que tem assistido, desenhos, filmes, revistas, tudo mais que pode chegar ao acesso dos seus filhos. Sim, isso que a senhora está falando, eu acredito que seja realmente também providência, porque o mundo está sofrendo muito, né, através das crianças, né? E, assim, não só através do telemóvel, mas prestar muita atenção nas escolas, nos professores, o que eles estão passando, o que eles estão, né? Porque às vezes as pessoas chegam tão cansadas em casa, né, e que não conseguem prestar tanta atenção. Antigamente a gente via, ajudava, né, nas tarefas de casa, e hoje em dia às vezes não se consegue, até por limitação humana, mas que é importante. O que a professora passou, o que vocês falaram hoje, o que conversaram. Mas deixa eu só pedir uma coisa, que ela falou de Santa Terezinha, a irmã Tereza Micaela. Podia cantar alguma coisinha de Santa Terezinha? Sim. Olha, se preparem que isso é uma benção. A irmã da Tereza, a voz da irmã Tereza Micaela. Nos leva ao céu também. Vou cantar um trechinho dessa música, que é uma das canções mais conhecidas da nossa Madre. Eu não me lembro se eu cantei essa da outra vez, mas como muita gente gosta muito desse canto, e é um canto que fala muito ao coração, né, que ela vai falar assim do sentir-se pequeno, né? Às vezes mesmo aquela pessoa que cometeu muitos pecados na sua vida sente aquela fraqueza, aquela impotência de se voltar para Deus. Mas Deus nos vê como filhos, como pequenas crianças, a todos nós. E Ele está disposto a nos perdoar, está disposto a restaurar toda a nossa vida. Então nós precisamos ter esse olhar confiante que Santa Terezinha tinha, que ela vai dizer: é loucura muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. Deus nos ama como nós somos, lógico. Deus abomina o pecado, mas o pecado não faz parte da nossa essência. Nossa essência vem de Deus, nós fomos criados para Deus, para a santidade. Então é isso que nós temos que colocar em primeiro lugar na nossa mente, na nossa vida. Compreender que o pecado é como um acidente de percurso, né? E que tanto mal nos faz. Impedir a Deus que Ele tome as rédeas da nossa vida, entregar a Ele a nossa liberdade para que Ele não nos deixe usá-la mal, usá-la para um caminho que nos afaste dEle. Então vamos nos cantar este canto, pedir que nosso Senhor nos dê esse olhar de águia, que procure verdadeiramente o sol do amor, que é Deus, que é o amor pleno de Deus. Todos nós desejamos isso,
mesmo que não saibamos, mesmo que muitos não saibam. É esse o desejo profundo do coração, essa felicidade plena que só nele nós vamos encontrar. Vamos ouvir um pouquinho Santa Teresinha. É loucura, muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura, muito minha, Senhor, esperar com terna dor que em minhas limitações faça loucuras de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Amém. Lindo, lindo. É isso, né, que a gente estava falando, a gente se sentir pequenininho, né, como um passarinho tão frágil, né, nas mãos do Senhor, Sim. né? Lindo. Essa música, a irmã falou que é da Madre Kelly, mas ela é uma escrita por Santa Teresinha? Ou como é que foi a história? Sim, a letra é de Santa Teresinha. Na verdade, a música é de uma carmelita. Mas a nossa madre gravou já no primeiro trabalho dela ainda. E foi que ela ficou muito conhecida na voz da nossa madre, da madre Pronto. Kelly Patrícia. Mas é uma poesia, na verdade, de Santa Teresinha, que se tornou uma música e depois a Madre Kelly veio e gravou também essa música. Isso. Entendi. E que está no livro, né? De Santa Teresinha, né? A gente estava falando de Santa Faustina, né? Assim, aqui está o diário de Santa Faustina. As irmãs vendem esse diário, né? Assim, é muito bonito. Eu ainda estou lendo, vale muito a pena ler, realmente. Assim, eu acho que cada página que eu passo é uma lágrima vai, né? Assim, é muito, muito bonito mesmo. E assim, por que eu estou falando também do diário de Santa Faustina? Para falar sobre a live, né? Que a gente tem, que as senhoras fazem. Né, que a gente falou das lives, tudo bem. Mas são duas. Uma é o Rosário da Madrugada. E a outra é às 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde, irmã, essa live? Sim. Na verdade, a live começa às 14h30, né? A gente diz que é a hora da misericórdia, o texto da misericórdia. E às 15 horas, né, iniciamos, tem meia hora de adoração, e às 15 horas iniciamos o texto da misericórdia, que foi ensinado pelo próprio Jesus, a Santa Faustina. Ela narra essa história no seu diário. E Jesus disse que essa hora, né, era uma hora em que aqueles que pedissem pela sua dolorosa paixão, ele concederia tudo, né? Que se pedisse naquela hora, a hora que ele se entregou por nós na cruz, pela sua dolorosa paixão. E é isso que nós fazemos, né? A cada 3 horas, se a irmã Tereza Micaela quiser falar um bocadinho, que é ela que faz a live junto com a irmã Maria Helena. A irmã Maria Ruth está na live da madrugada, né? É isso, no Rosário da Madrugada. No Rosário da Madrugada. E a irmã Tereza Micaela está nas duas. Fala, irmã. Pois é, a Hora da Misericórdia é muito especial para nós, para o nosso instituto, que é como nós nos chamamos da Instituto Hesed, que é misericórdia. Nós rezamos já todos os dias o texto da misericórdia e pronto, aí começou a surgir as lives. E é um momento forte, porque às 3 horas da tarde é a hora que Nosso Senhor, pela tradição nós sabemos que é a hora que Nosso Senhor morreu, né? E no diário também Jesus faz algumas promessas, ele fala que não negaria nada à alma que pedisse nessa hora, que é a hora da sua paixão, que pedisse pelos méritos da sua paixão, com confiança e que, claro, se for conforme a vontade de Deus, porque Deus não vai dar uma coisa que não seja para nossa salvação, para o bem da nossa alma, é claro. Mas é uma promessa de Jesus e ele promete também graças àqueles que divulgassem a divina misericórdia.
E o que nós mais desejamos é a salvação das almas, que as pessoas possam se abrir à misericórdia de Deus. E muitas almas não se salvam, porque Nossa Senhora falou em Fátima, muitos não rezam por elas, não se sacrificam, e também porque não experimentam, não conhecem a misericórdia de Deus. Como eu estava a dizer há pouco tempo, às vezes a pessoa que passou uma vida toda afastada de Deus, a tentação a pensar assim que não tem mais jeito, não tem mais volta, é muito forte. Então, é preciso que nós tenhamos esse olhar voltado para a paixão de Jesus, porque ele morreu por todos nós, por todos, por aquele pior pecador, foi por ele. Então, eu sempre falo nas adorações, em cada momento, às vezes, quando um coração está fechado para o perdão, por exemplo, que o perdão é uma realidade muito difícil para nós na nossa humanidade, na nossa fragilidade, né? Aquilo que nos toca. Mas quando nós olhamos para aquela pessoa a quem nós tendemos a julgar, porque fulano fez isso, fez aquilo, né? Ou que até mesmo uma personalidade pública, uma pessoa que cometeu pecados. É o evangelho de hoje, quando nós né? olhamos, quando nós olhamos para aquela pessoa, se nós olharmos com o olhar de Jesus, com a ótica assim divina para aquela pessoa, nós vamos ver que ali está uma pessoa pela qual Jesus derramou seu preciosíssimo sangue e que ele quer que aquela pessoa se abra para a salvação, para um encontro com a sua misericórdia. Então, isso vai transformando o nosso coração. E nosso Senhor vai dizer que nós rezássemos até pelo nosso inimigo. Sim. Então, nós temos que aprender a viver de fato o Evangelho, porque o Evangelho não é só por exemplo, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados. Não, tem essa parte também, amai vossos inimigos, Sim. rezai por aqueles que vos perseguem. Tudo isso faz parte do Evangelho e tudo isso é ter um olhar misericordioso para com as pessoas. E tudo isso nós vamos aprendendo nessa escola da misericórdia divina. Sim. E essa oração do terço é muito importante. Uma das promessas também é que se rezasse junto ao agonizante, ele alcançaria a graça da perseverança, da conversão, de se abrir à misericórdia divina. Então, é muito importante. Então, eu convido aqueles que estão neste momento a nos acompanhar, que se não conhecer, busque conhecer o texto da misericórdia, reze conosco nas nossas lives, mas se você tem oportunidade e também quiser rezar sozinho, não deixe de rezar, que é uma oração muito forte, tanto para a nossa própria conversão, quanto pelas dos nossos familiares. Uma coisa muito bonita que acho que foi a irmã Maria Ruth que falou no encontro vocacional, é que assim, é para que as pessoas saibam, quem está assistindo, quem é católico, né, assim, que às 3 horas da tarde, independente se você pode rezar ou não, né, se você está no trabalho, se está na tua vida no cotidiano, saiba que pelo menos às 3 horas da tarde faz um sinal da cruz, talvez 1 minutinho de silêncio, saber que aquela hora é uma hora importante. Né? E assim, que a gente... aos pouquinhos, são esses hábitos que a gente vai mudando no nosso dia a dia, aos pouquinhos. E isso que você está falando é muito importante, porque aí a gente sente mais a união da igreja. A união da igreja católica, Família, que é universal. né? Sim. Né? Sim. Então, a gente se sente unido, né, em oração. Se todos, né, às 3 horas da tarde fizessem esse momento de... E, assim, eu só queria colocar, foi muito interessante, a gente tem ouvido muito, infelizmente, falar de vingança, né? Porque essas guerras aí de vingança, de fez isso contra mim, agora eu vou fazer outra coisa, né? E quando nas notícias, graças a Deus, as senhoras não veem tantas notícias como o mundo nos traz. Mas, infelizmente, os povos estão assim, olha, fulano fez isso, então nós vamos nos vingar. Essa pessoa será vingada. E a senhora acabou de falar do amor maior, né, que é perdoar aqueles os nossos inimigos, aqueles que falam mal de nós, aqueles, né, que querem o nosso mal. Sim. É perdoar, é amar, né? Sim, é importante também assim denunciar aquilo que está errado. Então, nesse caso, depende da situação. Também não significa que nós temos que ficar calados. Coniventes, né? Isso, vendo as coisas acontecerem contra a vontade de Deus, leis que são aprovadas contra a vontade de Deus, que nós temos que defender a vida, por exemplo, desde a concepção até quando Deus quiser. Então, várias coisas assim, não significa que nós, como cristãos, temos que ser passivos
diante do mal. Saber qual claro. a luta que cabe a nós, né? Mas com relação ao pecador que se arrepende, porque mesmo assim, a concepção de misericórdia hoje em dia está muito distorcida. A concepção da palavra amor está muito desgastada no nosso dia de hoje. Então, misericórdia não é, por exemplo, tudo bem, pode pecar quanto você quiser, que Deus te perdoa. Isso é presunção. Sim. É presumir da Deus misericórdia é justo, divina, né? sem que eu colabore em nada, né? Claro, a misericórdia é aquela alma que se arrepende, que reconhece que errou. E quando a gente se arrepende, a gente quer mudar, pede a Deus ajuda, pede a misericórdia de Deus, pede ajuda às pessoas que possam ajudar no caso de um vício, de uma situação mais grave, mas requer pelo menos um desejo de mudança. Sim. Não significa que a pessoa vai confessar, depois, se ela cai de novo, lógico, ela teve o arrependimento, ela volta, se confessa de novo, recebe o perdão, mas é aquela assim, não, eu vou, mas eu não quero mesmo, não tenho aquela vontade de romper com o pecado. Sim. Né? Isso é uma falsa misericórdia. Sim. Falar assim, pode fazer o que quiser, também não é assim. Isso tudo que a irmã Teresa está falando já é um gancho para a gente entrar, né, nesse momento tão forte, né, que a gente vai viver agora, né, irmã? Eu ia ainda puxar para esse assunto aí, né, para a gente falar sobre a quaresma, né, que a minha mãe está falando agora desse momento forte. Mas antes disso, só queria falar uma coisinha assim que foi muito bonito, assim, a questão da família que as irmãs estão falando, né, assim, que nós somos uma família, né, assim, eu sinto isso realmente, assim, né, assim, pequena como sou, com tantos erros que sou, mas assim, sinto que posso contar com as orações das irmãs, né? Isso é muito bom. Assim, tô falando isso porque quem está em casa também pode ser fazer parte dessa família, né? Sentir assim. Eu nesse terço da misericórdia, acredito que a irmã tem algum testemunho aí para dizer, assim, de alguém que porque assim, eu tenho com certeza tem muitas pessoas que tiveram muita graça, né? Assim, eu estava no meu trabalho, numa correria danada, e o Henrique teve que sair, o meu filho, teve que sair muito urgente da escola, porque estava com muita dor, né? E aí ele foi para o hospital com meus pais que acompanharam ele. E ele foi para o hospital com meus pais, eu estava no trabalho, no telefone, eu não podia fazer nada. E era perto dessa hora. Era por volta das 2h30, mais ou menos. E ele estava no hospital com muita dor, muita dor. Fizeram os exames. E a minha mãe, que é médica, está aqui para falar um pouquinho melhor. E assim, viram que tinha uma inflamação muito grande para uma apendicite. Né? E que apendicite, normalmente, num alto tão grande de inflamação... de 13 anos, né? Num menino de 13 anos, num grau tão alto que mostrou no exame de sangue os índices inflamatórios, normalmente é cirurgia, não tem muito outra coisa a se fazer. Eu, no trabalho, eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer é convocar o Exército de São Miguel e rezar, né? Então, eu falei isso para minha mãe, tô convocando todo mundo. Mandei mensagem para os padres, amigo nosso, mandei mensagem para as irmãs, para a madre. Eu falei assim, rezem, por favor, que a gente está precisando muito de oração. Expliquei o que estava acontecendo para as irmãs e imediatamente elas me responderam, não, vamos estar rezando, não se preocupa, acreditamos na misericórdia de Deus, né? E assim, e foi colocado no terço da misericórdia essa intenção, enquanto o Henrique estava lá no hospital. Eu fui para o banheiro. E foi muito engraçado que esse momento ela mandou mensagem para mim e, assim, antes da cirurgia, que já estavam preparando, né? Já tinham colocado catéter, já tinham colocado tudo. E aí eles falaram assim, não, mas vamos fazer um exame antes. Aí eu falei assim, tá bom. E aí começou a atrasar, porque teve um problema lá dentro, sabe? Aí que você vê realmente como Deus age. E começou a atrasar e a Mariana mandando mensagem. As irmãs estão rezando, tá todo mundo rezando. Eu estava no banheiro do trabalho ajoelhada rezando. E atrasou muito, porque era para fazer o exame em 10 minutos, quase meia hora. E foi o tempo de todo mundo estar em oração. Quando chegou lá, a médica procurava para tudo quanto é lugar, Olha, não dá. Os exames estão mostrando, os sintomas estão mostrando, mas eu não tenho como dizer, o exame não está mostrando. E esse exame daqui é que teria que mostrar. Que haveria ela está falando no exame da ecografia, né? Porque antes de ir para a cirurgia, ele passou por um exame da ecografia para confirmar.
né? Assim, um exame de sangue. E aí, Não, na exame hora... de sangue não, exame Pra de imagem. confirmar o exame de sangue. Ah, sim, confirmar o exame de E aí, a senhora lá procurando e não via nada na imagem. Eu falei, mas como se no exame de Que sangue atrasou para fazer esse exame. como? Deus atrasou para mostrar que o valor da oração, né? E a senhora, a médica, falou assim, mas como? Isso não é possível. Se o exame, ela pegou lá o exame e viu os índices altos, que era para mostrar na imagem. Eu falei, não estou entendendo, alguma coisa está estranha. Né? E o Henrique, a dor que o Henrique estava sentindo sumiu. Então, assim, o Henrique falou assim, não, mas vó, eu não estou sentindo mais nada. E não sei o quê. Então, assim... acredito mesmo, não tenho como tirar que não foi um milagre de Deus, sabe? E sou muito grata por essa família que Deus me deu mesmo, assim, que me mostrando realmente como ele age em quem pede Graça com fé, recebida. né? Graça Testemunha dada, testemunhada. né? Eu tinha que falar isso, pessoal, desculpa aí pelo tempo, tentei cortar o máximo possível, mas assim, é porque mostrar como é bom a gente poder ter uma família e acreditar, né? Na oração, no poder da oração. Sim. E eu acho que isso que a Mariana falou é que é o grande diferencial do Exército de São Miguel, é que nós nos sentimos realmente uma família, né? Nós podíamos acordar e rezar sozinhos, por exemplo, né? O rosário, ou rezar em outra hora, mas nós escolhemos rezar em família, rezar todos juntos. E é o que a gente sempre repete, né? Muitas vezes, o que a oração de uma pessoa só não pode alcançar, a oração de muitas pode alcançar. E realmente tem, acho que, alcançado assim de uma forma exagerada, eu diria, o coração de Deus, porque esse, né, é somente um dos testemunhos, são muitos a gente ouve testemunhos. toda hora testemunho. Recentemente, eu acho que no último rosário, o testemunho da Elsa, e eu fiquei impressionada, assim, porque nós começamos uma trintena São José no dia 18, né? Uhum. E, assim, durante o rosário, nós vamos também falando das nossas próprias devoções, né? Nós fizemos a novena Nossa Senhora de Lourdes, agora nós estamos fazendo 30 dias a São José. Então, é sempre uma maneira de fazer com que as pessoas rezem, conheçam novas devoções. E aí a Elsa falava assim que no primeiro dia da trintena, ela pediu pela conversão do esposo dela. E aí no terceiro dia ela chamou o esposo para rezar o rosário. E ele nunca aceitava rezar o rosário da madrugada. E naquele dia ele aceitou. E aí depois ele foi para... Ela disse que chamou ele para uma adoração. E ele não aceitou ir para a adoração, mas depois ligou para ela, dizendo que ia encontrar ela, né? E aí não deu tempo ele ir para a adoração, mas ele chegou a tempo daquilo que era muito maior, né? Que é a Santa Missa. Então ele participou da Santa Missa. E aí a gente já vê aí... E aí ela diz assim, ele ainda não está convertido, irmã, mas eu já vejo aí a atuação da graça de Deus, né? Como se fosse mesmo uma abertura de coração. Sim. Então, para que nós vejamos que não é somente graças físicas, né? Sim. Mas graças espirituais. E a conversão me chama muito mais a atenção do que as graças físicas mesmo, né? E então, esse é um É uma testemunho... cura espiritual, Isso. né? Que é muito mais É uma importante. alma, né? E para confirmar a graça ainda, nesse dia tinha 2 irmãs nossas que foram para a Santa Missa nesse lugar onde ela foi participar. Então, ao final, elas encontraram com as irmãs, tiraram fotos com ela, o marido dela também. Ela ficou muito feliz e viu que realmente foi através dessa oração, Deus confirmando, E né? é engraçado que a senhora falou assim, impressionante, né? E a Mariana também. Como Deus nos surpreende, a gente acha que, nossa, mas como é que isso aconteceu? Sabe? Realmente Deus, né? Nessas horas que é a presença do Pai, né? Isso. Ele tá ali para Cuida. corrigir também, né? Tem que corrigir, mas também ele ama, né? Também ele tem a misericórdia. Né? E eu tenho experimentado mesmo isto, assim, nós nos surpreendemos diante das graças de Deus, para que nós vejamos também como que é pequena a nossa fé, né? Porque parece às vezes que a gente confia, mas confia meio que desconfiando, né? Então, quando acontecem essas graças extraordinárias, a gente se surpreende. Falar em desconfiar graças, assim, extraordinárias. Lembrei da irmã Tereza Micaela, com o testemunho dela. Irmã, conta só, antes da gente entrar no tema, que a gente ainda tem que falar sobre a Quaresma, mas conta um pouquinho do seu testemunho com Santa Terezinha, porque é tão bonito e eu queria que o pessoal ouvisse. É tão longo o meu testemunho, não, pega um tenho pedacinho. que tentar falar pouco. Então, minha história com Santa Terezinha começou ainda na infância, né, quando eu li o livro dela, a autobiografia, como eu já citei hoje, né? E eu li, ela falava muito comigo e a partir de então eu comecei a desenvolver, assim, a ter uma devoção.
por ela e rezava novenas e tudo mais. Aí, quando eu iniciei meu caminho vocacional e entrei no convento e tudo, aí, antes de ir para o Instituto, eu fiz experiência numa outra congregação. Por isso que é importante o discernimento, para discernir não só a vocação, mas também o carisma ao qual Deus nos chama. E eu sentia, de fato, que o meu carisma não era lá, mas pela distância, que eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. O Instituto, a nossa casa-mãe, é em Fortaleza. Recentemente que abriram a casa em São Paulo. Então, aquele apego à minha mãe. Eu era muito nova e tudo mais. Então, Filha onde ficava única. mais próximo foi onde eu entrei primeiro, né? E sempre Santa Terezinha me acompanhava no meu caminho. Eu não contei essa história, mas essa é uma que eu vou contar. Eu tive algumas manifestações, assim, eu digo que meio que extraordinárias de Santa Terezinha, mas isso veio em resposta também da minha incredulidade, assim, da minha falta de fé, muitas vezes, nessas coisas, nas coisas de Deus, assim. Então, uma das vezes que eu pensava assim, eu preciso voltar a ler o livro de Santa Terezinha, porque sempre me fazia muito bem. Aí foi logo no comecinho, quando eu ia para a igreja, aí pensava nisso. Aí, ao voltar da missa, isso pela manhã, aí eu lembrava de novo de Santa Terezinha, né? E quando eu passava pela rua, que é aquela rua de paralelepípedo, que a gente fala, não sei, cá em Portugal, que é de pedra, assim, aí eu passei, dei uns passos e vi uma coisa reluzir. Aí eu senti, assim, como uma voz interior, né? Para e veja o que é. Aí, quando eu parei e peguei na mão, né? Eu peguei, assim, estava num lugar, assim, bem improvável que eu pudesse ver. Aí, que eu tomei nas mãos, era uma medalha de Santa Terezinha. Escrita em francês, Santa Teresa do Menino Jesus. Aí, eu vi, assim, como ela me acompanhava no meu caminho. E uma das histórias que eu contei nesse dia, né, que eu fiquei pedindo assim o discernimento, porque eu não compreendia se era lá ou se não era lá o meu lugar, mas eu sentia mesmo já essa atração muito forte pelo Instituto Hesed. E numa dessas novenas que eu pedi para Santa Terezinha me ajudar a discernir a vontade de Deus, um dia uma amiga minha que estava distribuindo rosas pelas meninas, né, pelas vocacionadas, aí e eu estava fazendo a novena para pedir o discernimento. Aí ela falou assim, eu vou dar para fulana, né? Aí ela falou assim, não vou dar para ela, não. Vai que ela esteja fazendo a novena para Santa Terezinha para ir lá para outro convento e mais longe, né, e tudo. Aí eu fiquei alegre, né? Falei assim, bom, Santa Terezinha queria me dar a rosa e ela não, ela assim, não quis, né? Então eu já fui na capela agradecer a graça, né? Quando eu cheguei lá, que eu fui ajoelhar assim no sacrário, tinha um vaso, um jarrinho de flores do lado, com umas 5 rosas, mais ou menos. Eu ajoelhei bem próxima. Quando eu abaixei assim para fazer a genuflexão, as rosas todas desfolharam sozinhas. Se fosse só uma, né? Tamanha incredulidade. Se fosse só uma, eu ia falar assim, não, essas rosas estão velhas, né? E pronto. Tem um vento aí, por aqui. Todas as rosas fizeram assim, mesmo em sintonia. Parecia que tinha feito assim, um leque. Quando abre um leque, assim, caíram as pétalas todas. Aí, dentro da capela, não tinha nenhum vento. Eu ainda perguntei para outra irmã. Irmã, a senhora já trocou as rosas hoje aqui da capela? Já olhei. Aí eu falei, bom, é Deus mesmo. Não é de Deus. Aí, quando no mesmo dia, eu recebi um cartãozinho que tinha a foto de Santa Terezinha, assim, jogando rosas. Aí eu falei assim, bom, não tem como duvidar. De outra pessoa que nem sabia de nada. Eu falei, realmente, não tem como duvidar. Assim, a presença dela me ajudando. Ela fez e ainda te mostrou, né? Isso, me ajudando Confirmou, na minha né? vocação. E são várias coisas, assim, que aconteceram com Santa Terezinha. Não daria tempo falar de tudo, mas... E aí, falei. É que eu tenho uma história com Santa Terezinha também, na minha vocação, que eu acho que vale a pena contar. Conta. É que antes de entrar no Instituto, eu também passei por uma outra comunidade, né? E como a irmã Tereza Micaela falou, né? Eu também senti, assim, que não era o meu carisma, né? Então, eu saí da comunidade e eu me recordo, assim, que quando eu saí, eu queria muito fugir da minha vocação, né? Porque... quer queira, quer não, nós somos educados, né, na nossa família para casar, ter filhos. Então, eu tinha muito esse pensamento, assim, de querer fugir da minha vocação. E quando eu saí de lá, eu tinha essa ideia, assim, eu não vou mais
não quero mais pensar nesse negócio de ser religiosa, né? Vou voltar a estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Mas, assim, ficava aquele vazio no meu coração, aquela coisa assim insatisfeita, que não... né? Isso, que não... Uma falta de paz, né, interior. Então, iniciei uma novena a Santa Terezinha. E o engraçado era que eu fiz assim, um acordo com Santa Terezinha. Olha, eu quero se eu receber uma rosa vermelha ou amarela, qualquer cor rosa, é porque a minha vocação é matrimonial. Se eu receber uma rosa branca, é porque a minha vocação é religiosa. E assim, eu achava que tinha muito mais chance de receber uma rosa, né, vermelha, amarela, rosa, sim, né? E aí um dia eu fui a essa comunidade, né, que eu fiz experiência para poder fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, né? E aí quando eu entrei, aí eu lembro que um dos freis veio com como se fosse um buquê de rosas brancas e não basta uma não, pois é um buquê inteiro. Pois é. E aí ele disse assim: "Olha, Santa Terezinha mandou para a senhora, tava no sacrário". Nossa. Aí eu falei assim: "Não tô acreditando, Santa Terezinha realmente me ouviu". E Santa Terezinha deve olhar lá de cima e falar assim, mas essas são de minhas filhas, dão um trabalho. Eu tenho que puxar. Que bonito, né? Então, olha, encerrando essa parte que foi muito bonita, obrigada por esses testemunhos. Assim, irmã, ia te pedir para tocar uma musicazinha pra gente entrar no tema da Quaresma. Pode ser? Sim. Aquela do Eu Te Amarei, pode ser? Ou qual? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Isso. Você que está em casa, fecha seus olhos, aproveita esse momento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. És meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor. Esconderijo é o teu coração. Amém. Obrigada. Então, com essa música, né, eu queria pedir um pouquinho para a irmã Maria Ruth falar da importância desse tempo, que é agora o tempo da Quaresma. Né? A gente aí são 40 dias nos preparando para a maior festa da nossa igreja, né? Fala, irmã, um pouquinho. Isso, tudo que é grande, né, exige uma preparação. Então, a maior solenidade do ano, que é a Páscoa do Senhor, né, a igreja nos convida a nos prepararmos para esta solenidade. Então, 40 dias, que é um número simbólico, assim, né, na Sagrada Escritura, né? O povo de Deus passou 40 anos no deserto para poder entrar na Terra Prometida. Jesus, antes do seu ministério público, passa 40 dias no deserto em preparação, né? E ali ele reza, ali ele faz jejum,
jejum, ali também ele é tentado pelo demônio. E o tempo da quaresma é esse tempo que a igreja nos convida a se retirar para o deserto, né? Para ali fazer a experiência com Deus através da oração, através do silêncio. É um tempo também que nós somos muito tentados pelo inimigo, né? Porque é um tempo de combate, é um tempo de batalha. Por isso nós também temos que nos preparar com o sacrifício, né, com o jejum, com a penitência. E quaresma é um tempo forte para o exército de São Miguel, né? Nós que fazemos parte deste exército, sabemos que os tempos mais fortes é o tempo da quaresma e o tempo da quaresma de São Miguel. Então, é um tempo assim que nós, irmãs do Instituto Hesed, vivemos com muita intensidade e ensinamos, né, aquelas pessoas que nos seguem, que bebem no nosso carisma, a fazer o mesmo. Então, todos os anos nós preparamos um material exclusivo para a quaresma, né, com um tema específico. Eu estou aqui com o material da quaresma desse ano. O tema esse ano é a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. É um tema, assim, maravilhoso, porque eu acho que nós repetimos todos os dias no credo, né? Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Mas será que nós sabemos mesmo o que é isto? Será que nós sabemos de fato o que é a Igreja, esse grande mistério do corpo místico de Cristo que nós fazemos parte? E esse livro ele vai entrar nesse mistério, né? Esse ano nós vamos trabalhar esse tema, né? No Rosário da Madrugada. Os nossos irmãos no Brasil também dando ensinamentos, momentos de formação. Nós vamos adentrar nesse mistério, né? O mistério da Igreja Católica. E vai ser uma bênção. Além desse livro, e tem também o da Quaresma, né? Isso. Aí esse livro, né, que fala sobre a igreja, ele vem acompanhado do Diário Quaresmal, que é um livro que nós vamos usar nas lives do Rosário da Madrugada. Ele tem os temas específicos que nós vamos meditar nos mistérios do texto. Tem o espaço também para as pessoas poderem colocar aquilo que Jesus vai comunicando durante as orações, os propósitos, né, que nós sempre fazemos durante a quaresma. É um diário espiritual para a quaresma, né? Todos os santos tinham um diário espiritual. Nós também temos que nos trabalhar nesse sentido, né? É bom nós escrevermos as nossas experiências com Deus para que depois a gente até possa ir lá, né, no momento de provação e ver as graças que Deus foi nos dando, né, naquele tempo. Sim, porque senão a gente esquece, né? Isso. Acaba E como é que a gente consegue, irmã, os dois livros? Pois é, nós, né, através do nosso contato, não sei se tem como a gente coloca no final a descrição. Pois é, e também através das irmãs mesmo, né, do Instituto Hesed, deixamos também alguns pontos com algumas pessoas com o New Wave, a gente aqui também dá um jeitinho de entregar por quem é aqui por Lisboa, né, e as irmãs também estão fazendo essa entrega. E nós enviamos pelo correio e enviamos também para todos os países da Europa. Isso mesmo. Então, não tem desculpa. Até para os Emirados Árabes. Não, só da Europa. Depois, no final, na descrição do vídeo, eu vou colocar o contato das senhoras, também vou colocar o IBAN para quem quiser ajudar também, né? As senhoras, que é muito importante. Mas, assim, entrando um pouquinho no assunto que a gente estava falando, da quaresma, que a senhora falou uma coisa que me tocou na hora, que a senhora falou assim, para eu perguntar. Que a senhora falou da parte da penitência, do jejum, né, que é um período que a gente faz. Por que a importância do jejum para a igreja nesse período, até durante a vida toda, né? Nem só. Porque os religiosos muito fazem jejum em outros dias também, né? Por que a importância do jejum, irmã, assim, para quem está ouvindo? Sim, o próprio Jesus, né, quando ele se retirou para o deserto, né, ele também fez jejum. Né? Todos os santos fizeram esta experiência. E o jejum ele não é só para mortificar o nosso corpo, mas ele é também para fortalecer, né, o nosso espírito, para que nós percebamos de verdade que nem só de pão vive o homem, né, mas de toda a palavra de Deus, como Jesus fala no Evangelho. Não é somente porque Deus quer que nós soframos, né, mas porque aquele sofrimento vai nos ajudar a nos vencer. Né? Quem é capaz de oferecer uma mortificação na sua própria carne, né, é capaz de vencer um sentimento de ira. Se tornar mais forte. Isso, né? Nós vamos nos fortalecendo espiritualmente para poder vencermos os nossos vícios, né, as nossas más paixões. E, de fato, assim, eu experimento isso. Eu vejo que depois que eu comecei a fazer jejum, né, eu me tornei mais forte para vencer alguns vícios.
E eu acho que não só eu, mas eu acho que todos que experimentam essa realidade do jejum darão esse testemunho, porque realmente, se nós somos capazes de nos vencer, né, na alimentação, nós também vamos nos tornando fortes para vencer os nossos outros vícios, né? O orgulho, a ira, Nossa, o jejum o pra mim é tão julgamento. difícil. Eu adoro comida. Eu perguntei, mas é... Mas aí é que é meritório, pois Quanto é, né? mais difícil, mais méritos, Tem que mais ser. graças. Era o que eu estava dizendo, assim, para a irmã Tereza e Micaela agora no caminho, né? Que, às vezes, as pessoas dizem assim, que, depois de um tempo, se torna fácil, porque passa a ser um hábito, né? Uhum. Aí tem que mudar, então. Para mim, tem 15 anos que eu estou no Instituto e nós fazemos jejuns nas quartas e nas sextas. Para mim, sempre é difícil fazer jejum, como na primeira semana que eu entrei. Assim, não é fácil, mas tem muito mais méritos diante de Deus, né? Muito mais graças do que alguém que já se tornou mais fácil. A irmã, uma história engraçada, assim, de jejum, né? Que a irmã voltou há pouco tempo do Brasil, né? Que a irmã teve lá um bom tempo, Sim. né? Se recuperando da saúde. Voltou bem, graças a Deus. Está aqui com toda a força pra gente, pro Exército São Miguel de Portugal. Mas foi engraçado porque foi no Rosário da Madrugada. Na madrugada, não, foi no... Acho que foi no Terço foi da no Terço da Misericórdia. Misericórdia. A irmã Tereza Micaela falou assim, nós temos uma notícia muito boa e uma surpresa para todos. Aí parece a irmã Maria Ruth. Poxa, que surpresa legal! A irmã Maria Ruth está de volta com saúde. A irmã Maria Ruth vem dar uma notícia. Ela vem e fala assim... Olha, voltei com toda a força e vamos fazer o jejum de Daniel. Eu já murchei na hora. Eu tô feliz que a irmã Maria Ruth falou, mas ela voltou com logo o jejum de Daniel, que é um jejum super forte. Foram 23 dias, né? 21. 21 dias. Eu falei, meu Deus, a irmã Maria Ruth voltou com tudo. Mas é que para nós do Exército São Miguel era realmente assim, uma coisa muito boa, apesar do sacrifício, porque assim, nós sabemos que através do nosso sacrifício vamos receber muitas graças. E teve muitas graças. A senhora pediu para que nós contássemos testemunhos. Aí teve uma senhora, eu cheguei a ler também no Rosário da Madrugada, uma senhora que no terceiro dia conseguiu a graça. Ela disse que havia anos que o filho dela não conseguia trabalho. E ela iniciou o jejum de Daniel pedindo pela vida profissional do filho. No terceiro dia do jejum de Daniel... Já estava entregado. A casa da Carminha também. A casa da Carminha também. Que tinha muito tempo já que ela estava tentando. A Carminha que mas segue... Mas a casa o quê? Ela conseguiu... Não pode. Ela conseguiu a casa que eles estavam esperando há muito tempo, entendi. Né? E estavam já até desanimados, né? Lembra, irmã? Isso, foi um testemunho lindo, porque ela diz assim, que ela já estava desistindo de rezar, já não acreditava mais, e ela conseguiu, né, comprar a casa do jeito que ela queria, e aí ela disse que a casa é próximo da igreja de São José, nós já vemos aí também a mãozinha de São José, e foi graças ao jejum de Daniel, ela atribuiu ao jejum de Daniel e à oração do Rosário. Quanta graça, né? Então, né? E nesse dia, assim, lógico que não é uma coisa tão grande, mas era uma coisa pequenininha, mas que estava me deixando muito aflita. O exame, eu não sei se a senhora viu depois, o exame da Mônica, né? Sim, a senhora eu estava já esperando uns 2 dias e tal, e não saiu o resultado do exame da questão do fígado da minha irmã, né? Que não estava bom o último, que não estava bom, fez. E eu estava rezando o rosário. Aí eu falei assim, não chega esse exame. Eram 5h20 da manhã. Falei assim, não vai vir agora. Postaram no e-mail às 5h20 da manhã o exame. Aí eu saí uma hora improvável, né? Uma hora improvável. E aí eu até fotografei, tirei um print, mandei, né? Sim, eu me recordo. E tinha 5h20 e pouca, né? E assim, e o exame tinha diminuído muito, tinha melhorado muito. Aí eu falei assim, é uma coisa pequenininha, mas é uma graça, é um agrado de Deus, a gente percebe que Deus se agrada com os nossos sacrifícios. Acho que ele mostra, né, assim, Senhor, tô fazendo, tô tentando, né, assim, independente, acho que é por aí, né, e ele fica feliz com esses movimentos que a gente faz, né? E eu acho que aí ele vai dando o retorno da graça dele, né? Aos pouquinhos. E são graças, assim mesmo, muito grandes. E com o tempo, eu falei assim, que eu nunca falo em relação ao jejum, que para mim sempre é difícil, mas Deus vai dando também aquela alegria, né? Eu me recordo que recentemente, eu não sei se a irmã Tereza Micaela lembra, mas a senhora conduzindo a adoração do Rosário, a senhora falou assim, alguma coisa assim, que para nós parece que não é nem sacrifício mais, né?
né, se levantar às 4h45, nós nos levantamos um pouco mais cedo, né? E assim, é difícil acordar tão cedo, né? Agora que está mais frio, é difícil, mas realmente Deus nos dá uma alegria espiritual tão grande que, para mim, de verdade, no domingo nós não fazemos, né, o Rosário da Madrugada. Eu sinto falta, parece que me falta alguma coisa. Você acorda e fala assim, cadê? É verdade. Nós sentimos e eu acho que é mesmo essa questão da união de oração, porque é muito forte e realmente consegue tocar o coração de Deus, por isso tantas graças. Sim, Verdade. A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo, né? Por isso que, às vezes, muitos ficam enganados, se enganam com o brilho do mundo. Lógico, a lógica do jejum, assim, a pessoa vai pensar assim, vai me enfraquecer, vai enfraquecer o meu corpo, mas justamente vai fortalecer a sua alma para que você tenha um domínio sobre a sua vida, sobre as suas paixões. Então, vai te fortalecer num âmbito muito mais importante que, às vezes, não se tem consciência. Se você ficar algumas horas sem comer, se você ficar e oferecer a Deus, entregar a Deus numa causa, numa intenção que você tem, você está ganhando, você está lucrando e você não vai se enfraquecer fisicamente por causa disso. Isso aí que a senhora está falando é muito importante, que assim, eu como médica atendi muitos religiosos e muitos sacerdotes lá no Brasil também, e tinham coisas na época da Quaresma, né, e na época da Páscoa, né, que alguns momentos eu falava assim, porque a gente tem que ter discernimento. Sim. Né? Vou fazer um jejum, aí você pega e fica caindo pelos cantos e tal, não vai adiantar. A senhora não ia conseguir fazer o Rosário da Madrugada, né? A senhora não ia conseguir cantar. E às vezes a gente via que alguns faziam coisas exageradas. E aí eu chegava e conversava com a minha humildade, né? Assim, de serva de Deus, mas falava assim, padre, não faça isso, porque o senhor é pároco. A paróquia inteira vai precisar do senhor na Páscoa. Mas ele fazia na mesma. Não fazia, não. Depois mudou. Aí, para compreender isso, que a gente precisa ter discernimento, fazer né, o jejum, a penitência, né, e a caridade, tudo com, né, pedindo a Deus, com moderação, né, mas oferecendo sempre como sacrifício, né? Sim. Isso eu acho que é importante. Deus nos quer saudável, né? Não é para fazer maluquices, né? Jejum é com responsabilidade. Isso. E é uma coisa que eu sempre assim procuro ensinar para as pessoas. Agora, no período do jejum de Daniel, muitas pessoas me ligavam perguntando como que é o jejum de Daniel. E eu tentava explicar que era um jejum baseado no livro de Daniel, que ele só passou 21 dias comendo só legumes, né? Nada que lhe causasse um certo prazer ao paladar. Mas eu sempre dizia assim para as pessoas, olha, mas o senhor tem que adaptar a sua realidade, porque Deus não quer, né, que a gente passe mal, que nós estraguemos a nossa saúde. Deus não quer isso. É o dom do discernimento. Isso. Né? Então, é um discernimento que a pessoa tem que fazer, né? Às vezes você não consegue fazer jejum, há pessoas que não conseguem mesmo, tem santos que não conseguiram fazer, mas você consegue oferecer uma outra coisa, né? Às vezes oferecer, por exemplo, deixar de mexer nas redes sociais por um tempo é muito mais difícil, né, do que ficar sem comer um doce, por exemplo. Ficar mais em silêncio, né? Tirar o barulho, o som, né? Verdade. São coisas que vão... Mas assim, não vamos esquecer, né, dos 3 mesmo, jejum, penitência e oração. E que são muito fundamentais, são os três pilares, assim, que podemos dizer, na Quaresma, né? Isso, que é o tempo que a gente está vivendo agora. Agora na Quaresma, né? Mesmo aqueles que não podem fazer jejum, que ofereçam algum pequeno sacrifício, né? Quaresma é esse tempo mesmo que nós entramos mesmo no deserto, né? Para poder estar mais perto de Deus, numa vida de mais recolhimento, mais oração. Assim, para quem está assistindo, né? São os 40 dias preparando para a morte de Jesus e a ressurreição, que é a grande festa, né, da gente. E assim, eu acho que eu não falei, eu falei dos livros, mas eu não falei do nosso retiro quaresmal, Não, né? ainda vamos chegar lá. Porque, assim, a gente agora, daqui a 2 semanas, né, eu acho. Isso. Eu acho que são daqui a 2 semanas, mais ou menos, vai ter o retiro quaresmal. Então fala, vai, aproveita. Bem, para darmos início, né, à Quaresma, assim, com essa força, né, nós, as irmãs do Instituto Hesed, estamos preparando um retiro, né, quaresmal. Nós já tivemos no ano passado, foi o nosso primeiro
retiro quaresmal foi uma bênção e agora nós vamos fazer o segundo, né? Já na primeira semana aí da quaresma. E teremos momentos de adoração, de louvor, momentos de silêncio também, que é importante na quaresma, Santa Missa, ensinamentos. Esse retiro vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de março, lá nos Claretianos de Fátima. Em Fátima, lugar abençoado, né? Já começa por aí. Pois é. E aqueles que quiserem viver este retiro junto conosco, né? Vocês estão convidados. A gente vai passar para Mariana, para a New Wave, o contato para vocês poderem fazer a inscrição. Vai estar no final, tudo direitinho. Isso. E procurem participar, porque vai ser uma bênção. Gente, não deixa para a última hora, né? Vamos fazer logo a inscrição e 7, 8 e 9 de março. 7, 8 e 9 de março, Vai nos ser Claretianos de Fátima. Os Claretianos de Fátima, que foi no último lugar, que foi o encontro vocacional. Isso, no né? mesmo Eu lugar. tive lá, um lugar assim muito gostoso de estar, pertinho do santuário, dá para ir a pé, né? Assim, então, assim, é um momento muito... E tudo incluído, né, irmã? Refeições, né? A inscrição inclui a hospedagem, a alimentação. E eu esqueci de falar, além das irmãs do Instituto Hesed, nós teremos a presença de 2 sacerdotes que são muito bons pregadores. Um já esteve aqui. O com padre a gente. Alberto Tapadas e o Frei Sérgio, que já esteve cá. Já né? esteve aqui conosco. Tem um podcast dele e ele vai estar lá presente, né? Já soube. Isso. Então, assim, também a gente vai passar antes, né? A gente está falando da quaresma. Só que vai ter o carnaval aí, né? Né, irmã? Então, para a gente chegar na quarta-feira de cinzas já preparada, a gente também viver o carnaval, quem for católico, né? De uma forma cristã. Eu acho que isso é o importante. carnaval já a gente... a palavra mesmo já diz, né? Assim, que é da carne, né? Que é algo que, então, assim, não vale... temos que ter cuidado com isso, né? Principalmente com as crianças, né? Isso. Infelizmente, né? O carnaval é uma festa que nos afasta de Deus, né? Mas graças a Deus também, né? Nós temos muitas formas de se divertir com Deus, né? Hoje há tantos retiros, né? Que faz também com que a gente se aproxime de Deus nesse tempo do carnaval e possa também reparar, né? As ofensas que são cometidas nesse tempo. E nós sabemos que são muitas, né? Aqui em Portugal não tem conhecimento não assim. Não é tanto como no Brasil, mas também tem. Nós que somos brasileiras sabemos que no Brasil... Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não trazer o que não é bom. Pois né? é verdade. Então, vamos trazer o carnaval para cá, botar as crianças aí, papapá, e aquela Ou seja, coisa, você que está procurando aí uma penitência ou um sacrifício, já se afasta do carnaval. Isso, gosta do carnaval. Procura ir para um retiro religioso. Eu penso que vai acontecer um retiro em Fátima, na época do carnaval. Procura participar de um retiro, ou procura ficar em casa mesmo, mais em união com o nosso Senhor. Sim. Aproveitar o feriado para juntar toda a gente em casa. Fazer uma visita ao Instituto Hesed. Fazer uma visita ao Instituto Hesed é uma forma de viver bem o seu carnaval. A irmã Tereza Micaela estava falando uma coisa muito importante também, né? De aproveitar esse tempo para unir a família. Sim, viver em família. Tem um feriado, um prolongado. Aproveita para estar em família. Hoje em dia, por que tantas coisas acontecem? Porque já não se vive mais a vida de família. Com aquela sem hora telefone, que eu estava falando, né? De telemóvel e tudo mais. É importante os pais estarem com os seus filhos, né? E os filhos receberem esse amor dos pais, entre família, entre parentes, tios, tias, ter esse carinho uns com os outros. Isso falta muito e depois, ao longo do tempo, vai se aparecer assim as brechas, né? As lacunas que toda essa falta de amor, de convivência vai deixando. Sim. Com o passar fazer do tempo. as refeições juntos, claro. né? A viver vai se vendo diálogo. aos pouquinhos, vai se vendo os frutos, Isso. né? Que vão dar depois dessa diferença. E, assim, a gente está falando da quaresma, né? Então, assim, também eu percebo muito com as irmãs o carinho, o respeito e a importância da adoração. De estar diante de Jesus, né? E a irmã Tereza Micaela, com a sua linda voz, o dom que Deus lhe deu, né? De adorar Jesus e as irmãs com a palavra, né? Então, assim, para o Instituto Hesed, eu sei que é muito... Acho que para muitos religiosos, né? A maioria, acho que isso daí é um principal, né? Mas, assim, por que essa importância tão grande, ainda mais agora na quaresma, da gente fazer a adoração?
Então, o nosso instituto, né, é um instituto de adoração perpétua, é um instituto eucarístico, né? Nós acreditamos que é mesmo diante de Jesus, né, que é a presença real, né? A Eucaristia é a presença real de nosso Senhor, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade em nosso meio, né? E nós acreditamos que é diante de Jesus que nós conseguimos força, né, para superar as nossas tentações, para alcançar a vida de santidade, para vencer os nossos vícios, as nossas más paixões. Então, que é justamente o que a gente mais deseja, né, na quaresma, né? Porque a mortificação, para nos vencermos, para nos tornarmos mais santos. E onde é que nós alcançamos essa santidade? Quando nós estamos diante daquele que é santo, né? Santo Tomás de Aquino, que diz: a força de comungar a beleza, também um dia eu me tornarei belo, né? Então, de tanto estar diante de Jesus Eucarístico, que é a suma beleza, também nós nos tornaremos belos. De tanto estar diante de Jesus Eucarístico, que é a santidade, também nós nos tornaremos santos. Sim. Então, essa quaresma aí, assim, acho que a nossa conversa aqui, né, tá chamando um pouquinho, assim, as pessoas a voltarem, né, a adorar, aproveitar esse tempo de quaresma para fazer uma introspecção, ver o que eu posso melhorar, né, através do jejum, que possa te ajudar a também ver o que eu posso melhorar. E uma coisa que às vezes acontece muito, mesmo no meio católico, pessoas que têm crise de fé com relação ao Santíssimo Sacramento, pessoas que duvidam mesmo, às vezes dúvida voluntária é um pecado grande, né? Mas, no caso, pessoas assim que ficam naquela incerteza, que às vezes comungam até, vão à igreja. Então, faça essa experiência de estar na presença de Jesus, para contemplar, para ver como a nossa vida é transformada. E como ele a partir fala, da né, presença ao de nosso Jesus, coração. porque ele quis ficar conosco. Naquela última ceia, ele fala: há quanto tempo desejei estar convosco e comer essa Páscoa convosco. E foi nesse dia tão especial, onde Jesus já dali a algum tempo ia sentir aquela angústia, né, do pecado, aquela angústia da contradição, né, da humanidade, de se oferecer como vítima ao Pai. Ele não quis nos deixar sozinhos na hora das trevas, porque lá no Evangelho vai falar, né, e começaram as trevas a partir de que Judas sai, depois desse momento que Jesus fala: vai, faça o que você tem que fazer. E aí fala: era trevas, lá no Evangelho de São João. Ele não quis nos deixar nas trevas, por isso ele vem, ele é o sol do amor, o sol que ilumina. No meio da nossa escuridão, no meio da escuridão do mundo, das guerras, das tempestades, dos desastres naturais, da incerteza do futuro, de tudo isso, Jesus é quem continua sustentando. Porque o que seria de nós, o que seria da humanidade, se Jesus não estivesse sustentando? Então, quando eu penso num lugar onde se encontram em guerra, num lugar onde há destruição, onde há desamor e tudo mais, eu fico pensar, se ali existe um sacrário, eu fico pensando, se Jesus está lá, Senhor, abençoa esse lugar, abençoa essas pessoas, porque é Ele que sustenta tudo. Se o mundo ainda está de pé, não devemos ter dúvidas que é porque Jesus está conosco. Eu esses dias mesmo eu falei com a minha mãe, eu falei assim: mãe, olha, a gente olhando para o mundo, quando a gente olha os 4 pontos do mundo, né? Eu falei assim: cara, que loucura, como que tá o mundo, as pessoas, né? Assim, e eu falei: mãe, olha, só existe o mundo ainda. Eu até atribuí, eu falei assim: as irmãs que estão rezando o tempo todo, né? Os religiosos que rezam, os padres que fazem a celebração a da celebração. missa, né? É só por causa disso, porque se não fosse isso, não tem como. Viu como foi a visita, né, nos Estados Unidos das irmãs lá, né? A Madre Kelly, né? Teve lá nos Estados Unidos, né? Não, eu tô falando lá no Canadá também, né? Aquela situação lá na Basílica de São José, né? Das irmãs. Não sei se as senhoras viram, porque às vezes as senhoras não veem todas as notícias, né? Mas é a irmã Maria Joana com a irmã Maria Raquel. Foi a irmã Maria Raquel. Elas estavam indo para... E o padre também, o padre Emanuel Maria. É o primeiro padre do Instituto Resed, vamos falar, né? É, isso mesmo. Se Deus quiser, ele vai estar aqui um dia, logo, breve. Mas aí não, elas estavam indo para uma missão lá na Basílica de São José, no Canadá. E um avião antes delas capotou na pista, né? Então elas atrasaram, tudo. Então, assim, como Deus é misericordioso e protege aqueles que, né, que ele sabe que precisa para sua messe também, né?
E demonstra o combate espiritual, né? Muitas vezes o inimigo vai atuar através dessas coisas, né, para nos prejudicar. Sabe, né? Mas nós estamos protegidos, né, pela oração. Isso é uma coisa que eu, de fato, quando comecei a andar com as irmãs, eu comecei a perceber. Toda vez que sai para alguma missão, é uma dificuldade. Algum combate, né, no meio do caminho. Ou acontece de quebrar alguma coisa, ou de não sei o que. A irmã Tereza Micaela estava falando, queria fazer uma proposta à senhora, irmã Maria Ruth, ao vivo aqui, hein? O seguinte... Não vai ser para eu cantar, não, né? Não. Assim, a gente... o Jorge e eu, a gente fazia muitas palestras sobre milagres eucarísticos. E quando a irmã Tereza Micaela estava falando, eu falei assim, vamos fazer um podcast sobre milagres eucarísticos? Vamos? Eu topo. Topa, porque eu acho que é muito importante. O nosso próximo podcast. Pode ser, porque tem muito tema e muita coisa para falar sobre esse tema, agora, né? então, com a canonização do Beato Carlo Acutis, né? Não, e a gente tem aqui em Santarém. Em Portugal tem um milagre eucarístico. Vai todo mundo para Fátima, com certeza, né? Que é a nossa mãe, né? Lá. Mas, poxa, passando por Santarém... Deixa para falar para depois. Não, e detalhe, dona Miriam, é o meu sonho, é um dos sonhos que Deus colocou no meu coração, fazer mesmo uma peregrinação a Santarém, depois a gente poderíamos ir a Balazar, que tem tudo a ver com a Eucaristia. Vamos fazer então? A gente vamos fazer assim. Então tá aí programado já para o próximo podcast, vamos falar sobre os milagres eucarísticos. Irmã, só a gente contextualizar aqui também, daqui a pouco finalizar, porque essa ideia a gente vai falando, mas assim, a senhora estava falando, né, assim, da importância, né, diante das dificuldades do mundo, né, assim, a gente adorar, né, e estar perto de Jesus. Uma pergunta de um dos seguidores da gente tem a ver com isso, por isso que eu queria só ler aqui, porque ela virou e falou assim, foi muito bonito ela ter perguntado isso, assim, como descansar no Senhor? Sabemos que Ele não nos desampara em nenhum momento, mas quando as aflições nos tiram a paz, por vezes nos esquecemos de suas promessas. Como repousar e confiar nele? Que bonito. É lindo mesmo. Né? Então... Eu acho que uma das maneiras, já que nós estávamos falando sobre adoração, sobre Eucaristia, uma das maneiras de repousar no Senhor, né, é estar diante da presença dele na Eucaristia, né? Eu falei isso, eu acho que lá no retiro vocacional, e eu vejo mesmo isso. Para mim, adorar é isso. Para mim, adorar é ser como São João, né? Chegar próximo de Jesus e colocar a minha cabeça sobre o peito dele, né? E é mesmo essa experiência de descansar e de repousar no Senhor. Nem sempre a gente consegue, né? Porque nós somos homens, né? Nós somos humanos. Nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nós estamos ali diante de Jesus na Eucaristia, né? E a nossa cabeça, o nosso corpo está ali, mas a nossa cabeça é um turbilhão, né? Está em outro lugar. E sendo leigo, né? É muito mais difícil, porque vocês têm a vida profissional, a vida em família. Mas se para mim, que sou religiosa, né? Que a minha vida é inteiramente para Deus. Às vezes é difícil concentrar na adoração, imagine para os leigos. Mas o que é que eu indico? Eu acho que Deus quer que a gente esteja ali, é Ele que nos chama. Independente de muitas vezes nos distrairmos, estarmos imersos nos nossos problemas, é importante aquele tempo. Basta, né, que nós estejamos ali e olhe para Jesus e deixemos que Ele nos olhe, né? Um dia perguntaram a São João Maria Vianney, o que era que ele fazia lá na oração. E ele falou isso, né? Eu olho para Jesus e deixo que ele me olhe, né? Foi um grande santo da nossa igreja. E adorar é isto, né? Descansar no coração de Deus é isso, é fazer essa experiência de olhar para Jesus e deixar que ele nos olhe. Esses dias eu estava um pouquinho triste, né? Eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu preciso estar perto de Jesus, eu quero olhar para Ele e pedir, Senhor, qual foi a palavra que eu falei? Eu falei que eu precisava que o Senhor esqueci a palavra, mas era assim, eu quero que o Senhor me conforte, né? Eu preciso chegar diante de Jesus, Senhor, preciso de um abraço seu. Foi. Né? Foi assim, eu acho que nesse sentido é isso, né? Às vezes a gente precisa colocar como um passarinho, né? Assim, nas mãos do Senhor. Eu falo, Senhor, cuida de mim. Tô precisando um pouquinho de um afago. Ajuda muito meditar na paixão de Jesus. Porque quando o nosso Senhor sofreu por nós, Ele carregou todo tipo de sofrimento que o ser humano iria carregar, né? O nosso pecado e também o sofrimento que tudo isso encerra. Então, assim, o sofrimento é um mistério. E tudo aquilo que Deus permite, mesmo o mal que existe,
Tudo isso ele só permite porque, apesar de tudo, ele consegue, no final, tirar um bem maior de tudo isso. Isso é um mistério. Com a nossa inteligência humana, nós não conseguimos perceber tudo. Mas é ter essa consciência de que o curso das coisas, por exemplo, no que toca à liberdade do outro, uma pessoa que se decide a fazer um mal, isso não está no nosso controle e o próprio Deus respeita a liberdade humana. Então, tudo isso, nós temos essa consciência que as coisas não estão conforme a nossa vontade, não estão conforme o nosso poder, mas que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e, ao final, Deus tira um bem de tudo isso. É esse olhar de confiança. Não significa que nós não vamos sofrer. Porque, por exemplo, a irmã falava de São João, eu penso também em Nossa Senhora das Dores, ao pé da cruz. Não dá para olhar para a cruz de Jesus e dizer que Nossa Senhora não estava a sofrer ali. Sim. Então, é não confundir, porque às vezes a questão do sofrimento nos faz confundir e achar que nós não confiamos. E, de fato, pode haver assim, uma brecha, né, com relação à nossa fé, de nós desconfiarmos de fato, mas pedir a fé, pedir o dom da fé, pedir a confiança. Se eu desejo confiar, se eu desejo ter fé, não significa que eu não vou sofrer diante da cruz. Como Senhor, Nossa eu creio, Senhora mas aumenta a minha sofreu, fé, mas né? a nenhum momento ela fraquejou na fé e ela pôde contemplar a vitória de Jesus justamente porque ela teve fé. Então, diante da tribulação, o segredo é não perder a fé, não perder a confiança. Sofrer o que se deve sofrer, porque o sofrimento faz parte também para a nossa purificação. Sofremos o que temos de sofrer, mas sem perder a fé, de pé, com Nossa Senhora. E uma coisa que a senhora está falando, assim, né, me veio na cabeça, assim, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, é porque você pode suportar. Ele nunca vai deixar acontecer uma coisa, também. né? Sim. Ele nunca vai deixar acontecer alguma coisa em que você não suporte. Maior do que as nossas forças. Agora, não Provação esquece que pode contar com o exército de São Miguel. Para oração, também. né? É isso. E a vitória é certa, né? Sim, mesmo. Com Jesus. E Deus é bom todo o tempo. Claro. Né? Assim, a gente falando aqui as músicas da nossa querida Madre Kelly. Assim, queria deixar, então, vamos, né, finalizando, se as irmãs tiverem mais alguma coisa aí para dizer. Mas eu ia finalizando aqui, dizer, né, que a irmã Madre Kelly, a Madre Kelly, ela tem vários álbuns no Spotify, então quem deseja conhecer um pouquinho mais do carisma do Instituto Regis, a Madre, né, uma das fundadoras, a Madre Jane tem um testemunho maravilhoso no YouTube que todo mundo tem que assistir. E a outra Madre Kelly tem uns álbuns maravilhosos com músicas assim que são obras mesmo, são poemas de santos, né? Então assim que são lindas, são orações em formato de música, também para as pessoas ouvirem, que é muito bom, tá no Spotify. Terceiro recado é que não esqueçam o recado que a irmã Maria Ruth deu. Temos o Retiro Quaresmal. No dia 7, 8 e 9 de março, nos Claretianos de Fátima. E nós vamos deixar o contato para quem quiser fazer a inscrição. E lá vai estar sendo vendido. Lá vai estar sendo vendido o kit para a Quaresma, né? O livro A Igreja Católica, Cristo Vive e Presente Entre Nós, acompanhado do Diário Quaresmal. E também eu quero divulgar, né, para todos o nosso canal, Instituto Regis de Portugal. Nós fazemos 2 lives por dia, o Rosário da Madrugada, às 4h45. E o Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia, a partir das 14h30. Quem quiser participar, rezar junto conosco e fazer parte desse exército de São Miguel, acessem o nosso canal, Instituto Regis de Portugal. Eu vou deixar na descrição também o link também do canal das irmãs. Quem como Deus? Ninguém! Pessoal, não perde, sigam as irmãs. E outra coisa também, só para finalizar mesmo, agora finalizar com a música aí que a irmã vai cantar pra gente. Que é a música top do momento. Uma coisa que é muito bonita, que é uma das músicas da Madre Kelly, que é Viver de Amor. E as irmãs vivem do amor.
realmente. Então, eu queria pedir com muito carinho a todos que façam, né, quem puder ajudar as irmãs, fazerem sua doação, com um pouquinho que cada um pode ter. É aquela palavra da moeda, né? A oferta da viúva. Oferta da viúva. Só o pouquinho que você já tem é muito importante. Ajuda as irmãs. Uma vez me perguntaram, pô, mas as irmãs não têm salário? Não, não tem salário. Elas vivem mesmo do amor, né? Da doação das pessoas. Então, estão sempre tentando fazer o seu melhor, né, para evangelizar, para nos trazer a palavra de Deus. Estão lá fazendo o estúdio, um especial lá, né, um estúdio para fazer uma live mais bonita, né, com mais carinho, com mais amor para todos nós. Então, assim, precisam de ajuda. Vamos deixar aqui embaixo o IBAN, o telefone para MBWay. Então, pessoal, vamos ajudar as irmãs que elas precisam, tá bem? Isso que você está falando, uma vez uma pessoa falou. Se cada um, são mais ou menos às vezes chega a 3 mil, né? Sim, no Rosário da no Madrugada. Rosário. Se cada um desse €1 por Exatamente. dia, olha que coisa maravilhosa. Né? Ou seja, uma Daria pra família, pagar né? muitas- Né? Ou seja, vamos aqui repetir, somos uma família, né? E a família a gente cuida um do outro. É isso né? mesmo. Então, vamos ajudar nossas irmãs e cuidar delas também, que elas cuidam da gente e a gente cuida delas. Vamos cantar. Amém. Irmã. Muito obrigada, pessoal. Em triunfante peregrinação, a Virgem Maria visita a nação. Em cada lugar que ela passa, Deus abre o céu e derrama graças. Joelho no chão, rosário nas mãos, unidos rezemos pela nossa nação. Diante da imagem de Aparecida, formamos o exército da Generalíssima. E onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar a presença da Mãe de Deus. E em retirada baterá, fadada com seu manto azul, percorre de norte a sul para destronar o mal e entronizar o seu filho Jesus. Generalíssima, imaculada, passa na frente, pisa na serpente nesta batalha. Generalíssima, grande Mãe de Deus, a vós recorremos, rogai por nós, os filhos teus. A vós recorremos, rogai por nós, os filhos teus. Amém. Amém. E nós fazemos parte do exército dela, da Generalíssima. Generalíssima. Tchau, pessoal. Até a próxima.